começar, mas eu não quero que isto seja apenas entre nós, quero passar depois também a palavra à plateia. E eu ia exatamente começar pela pergunta. Eu disse aqui que eu achava que o Sentinela saía um bocadinho na linha dos seus outros livros. E eu ia começar por perguntar porquê é que resolveu escrever pegando numa personagem, criando uma personalidade dissociativa, enredando pelos caminhos da psicologia. Ok. Eu vou usar um microfone porque se eu gritar eu vou perder a voz. Antes de responder a essa pergunta, e vou responder, eu quero exprimir os meus agradecimentos à doutora Adelaide pelo convite, pela hospitalidade, pela apresentação. Também quero agradecer à Câmara Municipal, ao Vereador da Cultura, e vocês. Não faz muito sentido eu estar aqui sem vocês. Muito obrigado. Última palavra antes de responder à pergunta. A minha relação com Penafiel era e vai ser sempre através de um grande amigo meu, Dr. António Rochemelo. Então é um prazer estar em Penafiel outra vez. O filho do Dr. Rochemelo está aqui, Alan, e é uma lembrança de que António já não está, mas a nossa relação ainda está. Respondendo à sua pergunta, porquê? Eu não consigo planear a minha carreira. Quando eu acabo um romance, eu fico completamente esgotado durante 3, 4, 5 meses, porque escrever um romance leva-me, neste caso, levou-me 2 anos e meio. São 2 anos e meio em casa, no Porto, 6, 8, 10 horas por dia, a trabalhar num só projeto, e fico completamente desfeito depois de acabar. O que acontece normalmente é que surge uma ideia para um livro, uma imagem, uma questão, e eu fico fascinado. Eu tenho uma personalidade obsessiva, então fico obcecado com essa imagem, ideia, pessoa, personagem, problema. E começo a fazer pesquisa e começo mais tarde a escrever. Então, é só para dizer que não consigo programar a minha carreira. Os editores poderiam dizer, olha, os livros sobre vampiros estão a vender muito bem, dava jeito de escrever sobre um vampiro, mas eu não consigo fazer isso, é impossível. Porque eu tenho que ficar apaixonado pelo tema ou pelas ideias do romance. Eu não estou apaixonado pelos vampiros, não acho graça nenhuma, então não era capaz de escrever isso. Neste caso, eu estava numa livraria em Nova York, na Terceira Avenida, e fui à secção da psicologia, sem qualquer ideia de comprar um livro, mas simplesmente para ver o que estava nas prateleiras. Deparei com um livro sobre transtornos psicológicos, condições mentais diferentes, invulgares, insólitas. É um assunto que sempre me fascinou. Peguei no livro e comecei a ler na livraria, que já é possível. Deparei com o transtorno dissociativo da identidade. É o termo mais atual para o que a gente chamava antigamente personalidades múltiplas. Acontece que numa fração de crianças fisicamente abusadas, elas desenvolvem um alter ego que consegue lidar melhor com a violência. Porque todos nós sabemos que as crianças não têm as armas psicológicas, nem físicas, obviamente, para lidar com pessoas violentas, pais, mães, tios, tias, etc. Bom, e comecei a ler casos reais de pessoas com esta condição e fiquei absolutamente fascinado porque, além de ser uma condição psicológica, provoca ou levanta questões sobre o que é identidade, que eu acho que é uma questão básica para todos nós. Como é que a gente conquista uma identidade? O que é a nossa identidade? É flexível? Pode variar de um momento para outro? Em fases diferentes da vida, a sua identidade pode mudar radicalmente? Quer dizer,
Eu acho que é uma questão muito interessante. E a condição de viver no mesmo corpo com outra pessoa, obviamente, tem muitas desvantagens. Tem uma vantagem, quer dizer, para a criança, era nos momentos mais difíceis e mais violentos, o alter ego sobressai e toma conta do corpo da criança. Então, é uma vantagem, mas evidentemente é uma desvantagem também, porque manter relações estáveis com outras pessoas, quando duas pessoas estão a habitar o seu corpo, é complicado. Então, esta gente, outro fator que eu achei importante, é que as pessoas com esta condição não confessam a ninguém, não falam sobre o alter ego, têm uma vergonha absoluta, e é um problema, porque eles estão continuamente a mentir sobre onde é que eles estiveram, o que é que eles estivessem a fazer. Quer dizer, imaginem que você desaparecesse durante uma hora, um dia, 2 dias, e outra pessoa tomava conta do seu corpo. E depois de voltar, como é que vai explicar isso ao marido, ou à esposa, ou às crianças, ou aos colegas de trabalho? Então eles inventam imensas histórias para tentar desviar a atenção dos outros. Por todas estas razões, eu achei que poderia dar um romance interessante e surgiu a ideia de um polícia com esta condição. Porque outra vez teria desvantagens e vantagens. A vantagem para ele é que acontece que o seu alter ego é muito perspicaz, é muito intuitivo, é muito sensível. Por isso ele é muito útil na investigação de um crime, porque ele consegue ver, utilizar evidências, pistas onde as outras pessoas não veem nada. Então eu pensei que isso era um desafio muito grande escrever sobre este homem e sobre o seu trabalho como polícia e era só isso. Nós já vamos voltar à questão do alter ego, mas uma coisa que também o Zimmler, como eu disse, fala aqui utiliza a situação portuguesa e a questão da corrupção. E eu acho curioso porque escreveu numa entrevista que deu, perguntaram porque é que não criou uma situação ficcional e utilizou mesmo o Portugal e pôs lá o Pedro Passos Coelho, o Miguel de Elbas e pôs lá o nome aos políticos todos. E o Zimmler disse que em Portugal há a ideia de que seria melhor inventar outro país para falar deste. Um universo paralelo. É uma grande diferença entre a tradição portuguesa e a anglo-saxónica. Nós gostamos mesmo de viver num país inventado, de imaginar um país diferente do nosso. O problema é que, quer dizer, isto é uma surpresa para mim, porque eu publiquei o livro e quando eu publico um livro, felizmente há jornalistas que querem falar comigo e dou entrevistas e tenho algumas expectativas de perguntas que eles possam me colocar, mas nunca pensei que alguém ia pegar nesta ideia de eu mencionar os nomes verdadeiros dos ministros, porque não há calúnias nem difamação neste livro. É simples. O inspetor-chefe encontra o livro de moradas e endereços e telefones da vítima do homicídio, do Pedro Coutinho, um abastado construtor civil. E está a ver quem está no livro dele. E está os nomes de alguns ministros e telefones. Então, por que não mencionar esses nomes? Eu não estou a ver. No mundo anglo-saxónico, ninguém, garanto, que nenhum jornalista vai falar sobre isto, porque é completamente normal, num romance actual, referir aos nomes dos políticos, ou desportistas, ou artistas, ou atores. Quer dizer, se eu escrevesse um livro sobre os Estados Unidos e o mundo político de Washington, neste momento, como é que eu vou inventar o nome do presidente? Toda a gente sabe que é Barack Obama. Então eu não vou dizer que é John Smith. Quer dizer, John Smith não é o presidente. Toda a gente sabe. Então, ao inventar um nome para o presidente dos Estados Unidos ou o primeiro-ministro de Portugal,
eu estou a afastar o leitor, porque o leitor está a dizer, bom, este tipo ou é louco, ou não tem a coragem de pôr o nome verdadeiro, ou, quer dizer, não faz sentido. Eu penso que em Portugal, eu não tenho uma explicação porque aqui vários jornalistas já me perguntaram sobre isto. A minha única explicação é que temos uma democracia bastante nova em Portugal. Até 1974 não era possível ter liberdade de expressão neste país, não era possível criticar, fazer críticas duras ao governo, nomear pessoas, dizer os nomes das pessoas, não era possível. E durante a Inquisição, durante 240 anos, obviamente, isto era uma ditadura religiosa, não era possível falar do rei, do inquisidor, dos bispos, não era possível. Uma pessoa podia ficar preso, torturado, queimado vivo. Então, a única explicação que eu tenho é que ainda em Portugal temos esta autocensura, temos este medo de, se eu disser isto ou aquilo, pode haver represálias sobre mim, ou sobre a família, ou sobre o meu trabalho. É a única explicação que eu tenho. Mas tendo o meu cérebro norte-americano, se calhar sou um ingênuo, mas eu não estou... Não vai haver represálias. E ainda por cima, os nossos governantes estão completamente fora, um romance está completamente fora do radar dos nossos governantes. Eles não leem romances. Eu quero dizer. Não estou a culpar, mas o perfil deles todos é de gente que não lê livros, ou que só lê livros tipo política atual dos seus amigos. E tudo bem, não estou a exigir que todas as políticas tenham que ler bons livros, não tenho, mas por isso eu digo que eu não estou à espera de represálias, nem críticas, nem nada, porque eu estou completamente fora do radar. Talvez se eu fosse um músico popular, tipo, eu sei lá, Pontos, ou Cristina Branco, ou Rui Veloso, ou Pedro Abrunhosa, que diz muita coisa. Quer dizer, eles podem sofrer algumas represálias, eu não sei como, porque o Pedro Abrunhosa não está dependente do governo, mas o romancista, não, eles não estão interessados em romancistas. Neste livro teve, nomeadamente, falou da personalidade dissociativa, mas eu acho que é aqui muito importante a forma como lida, por exemplo, com, no livro, a criação das personagens do Inspetor Mono na infância, o Hank, e o Ernie, como é que eles lidam com a situação de um pai extremamente violento e uma mãe submissa, como é que desenvolve situações, por exemplo, eu não vou dizer quais são os personagens, mas de incesto, de violência doméstica, como é que fez, já falei há pouco que a sua infância foi marcada também a nível paterno por alguma violência, como é que fez, que tipo de abordagem fez de estudo para conseguir retratar estas personagens e, por exemplo, a violência que sofre uma Sandy, ou um Ernie, ou um Hank, ao longo deste livro? Essa parte não foi particularmente difícil, porque eu já estou habituado a fazer pesquisa, é o que eu faço. Então, ler casos reais de pessoas abusadas, há imensos livros escritos hoje em dia, pelo menos no mundo anglo-saxónico, então essa parte não é difícil. Ainda por cima, quem cresce numa família violenta, onde há medo do pai, da mãe ou de outra pessoa da família, é muito, eu não diria fácil, mas para mim é fácil, é muito fácil recuperar ou relembrar ou reviver essas emoções. Não é difícil, basta fechar os olhos, voltar em tempo, sentir que eu tenho 10 anos ou 12 anos e o meu pai está zangado e eu sinto o que eu senti nessa altura. Não é difícil. E a minha
pressuposição, essa palavra existe depois, deve existir, se não existe eu inventei, tudo bem. Quando eu dava aulas eu inventava palavras todos os dias quase. Eu tenho, a ideia minha é que a minha experiência de violência não deve ser muito diferente dos outros. Eu acho que ter medo de um pai ou de uma mãe, ou tio ou professor, viver numa atmosfera de violência não é muito diferente. Na minha experiência não deve ser muito diferente de muitos outros, pelo menos é a ideia neste romance, a ideia da minha pesquisa. A parte mais difícil em termos de pesquisa era transmitir uma ideia clara e verídica do trabalho de um inspetor-chefe em Portugal atualmente, porque eu não sabia nada sobre isso. A minha ideia do trabalho de um polícia foi formado pelos programas de televisão que eu vi em criança, como Colombo e Dragnet e outros programas, e pelos programas atuais, como o CSI Las Vegas, etc. Eu pensei que provavelmente a visão que eu formei da televisão estivesse muito fantasiada. Então eu obviamente entrei em contato principalmente com 2 inspectores-chefes, um do Porto, outro de Lisboa, e fui ter com eles várias vezes e fiz entrevistas com centenas de perguntas sobre o trabalho. Por exemplo, quando vocês chegam a um sítio onde foi cometido um crime, vocês usam luvas, bata, sapatos especiais, quer dizer, eu não sabia nada. Ou se vocês encontram um computador que pode ter uma pista ou evidências, há um especialista que trabalha com informática. Onde é que vocês guardam as evidências da sede da Polícia Judiciária em Lisboa? Quantas pessoas trabalham na sua equipa? Quer dizer, eu literalmente 150, 200 perguntas, e eles foram super simpáticos comigo, responderam a tudo, e sempre que surgiu uma questão, uma dúvida ao longo do processo de escrita, eu escrevi outro e-mail ao meu inspetor-chefe, que está agradecido do livro, e ele respondeu. Quer dizer, eu não acho que pesquisa é particularmente difícil. Quem percebe fazer pesquisa, e eu sei fazer pesquisa depois de escrever 10 romances e depois de estudar religiões comparadas, eu sei fazer isso. Então não é um desafio, é sempre um desafio, mas é um desafio muito agradável, porque eu adoro ler sobre história, psicologia, a característica portuguesa. Faz favor, diga. Eu só queria perguntar se este livro se vai fazer um outro a seguir. Talvez. Eu já escrevi o livro. Já leio o livro. Eu já li e fiquei com pena de acabar. Sim, é bom sinal. Tinha vontade de continuar. Eu escrevi este livro, não comecei com a ideia de escrever mais um, mas gostei tanto do narrador, Henrique, gostei tanto do irmão dele, das crianças, do colega Lúcio, gostei tanto de... Eu gostei de tudo. Eu também, mas obrigado. Eu escrevi o fim já com a possibilidade de eu continuar e provavelmente não vai ser o próximo romance, porque eu já estou a pesquisar o próximo, mas o meu problema é sempre igual. Eu não consigo planear nada. Quer dizer, surgiu uma ideia para um romance histórico e estou a fazer isso agora. Depois, eu gostava imenso de falar sobre Henrique Monroe outra vez, porque é um homem que me fascina. Obrigado. Alguém mais? Eu estava-me aqui a lembrar de uma questão. Sendo a personalidade flexível em algumas pessoas, nem todas, mas sendo flexível,
estou-me a lembrar da persona grega, que é a máscara que os atores usam Sim. quando vão representar. É um pouco a personalidade de cada um de nós. Em que medida a sua personalidade terá sido influenciada pela cultura portuguesa? Tudo o que eu escrevo é muito influenciado pela cultura portuguesa. O primeiro romance que eu escrevi era O Último Cabalista de Lisboa, e eu fiz alguma pesquisa para esse livro ainda nos Estados Unidos e depois em Portugal. Escrevi esse livro em 1993 e 4, e o Richard Zimler que escreveu esse livro já não existe. Sou outra pessoa. Eu evoluí como pessoa, em parte pelo contacto com Portugal. Sou uma pessoa muito diferente do Richard Zimler que chegou a Portugal em 1990. Talvez melhor, talvez pior em certos aspectos, mais velho. Tudo bem. E sim, não é só este livro, a influência é mais óbvia, porque o livro decorre em Portugal agora. Então, Henrique Monroe, o narrador do livro, está completamente envolvido na crise económica. Ele tem 2 crianças, então ele tem imensas despesas, o salário dele já foi cortado, a esposa dele dirige uma galeria de arte e ganha muito pouco, então ele sabe que as crianças podem mais tarde emigrar para outro país e, quer dizer, ele tem todas as preocupações que nós temos. Eu evidentemente não podia ter escrito este livro sem viver em Portugal. Podia ter escrito outra coisa, mas não esta. Mas sim. Eu já agora gostava de falar um bocadinho, estava aqui a dizer, o Inspetor Monroe realmente é casado, tem 2 filhos, e eu acho, se calhar, pela ingenuidade das crianças, pela simplicidade das crianças, os filhos, veem, sobretudo mais velho, aquela personalidade do pai como uma coisa normal, quer dizer, aceitam-na. Aliás, quando o pai desliga e transforma-se no Gabriel, as crianças, nomeadamente mais velhas, já estão preparadas para aquilo e defendem o pai. Eu achei isso curioso. Enquanto que os adultos veem o alter ego de uma forma, as crianças, nomeadamente neste caso os filhos do Monroe, encaram aquilo não com medo, sim, mas com uma proteção até. Achei curioso esse aspecto. Mas isso é completamente realista e normal, porque uma criança que cresce numa determinada família pensa que isso é a minha família, é normal. Aliás, tem a ver com esta situação de cor da adoção. Uma criança que nasce com 2 mães, não nasce com a ideia que é estranho, nasce com, eu tenho 2 mães, e depois? É normal para uma criança. Eles são mais honestos e flexíveis e não têm as complicações dos adultos e as expectativas dos adultos e a necessidade de obedecer às regras da sociedade e não quebrar os tabus. Então, neste caso, o alter ego do Henrique é um protetor, é uma sentinela. E ele costumava ir ao quarto das crianças, quando as crianças eram muito jovens, para vigiá-los, para ter a certeza que elas estavam bem. E de vez em quando as crianças acordavam e repararam que aquele senhor que estava no quarto deles era um bocado diferente, não exatamente como o pai, tinha outra maneira de lidar com eles. Então, para eles era completamente normal o pai ter esta outra faceta. Mas há uma complicação aqui, é que o narrador mentiu sucessivamente à sua esposa sobre a sua personalidade. Nunca confessou à sua esposa que ele tem esta condição. Isso é outra coisa, isso é uma traição. Então, isso era outro desafio no livro que eu achei interessante. Escrever sobre um homem
um bom homem, um homem íntegro, honesto, não é próprio, um homem, eu ia dizer honesto, mas ele é honesto em certas coisas e mentiroso em outras. Escrever sobre um bom homem com uma orientação moral muito clara, mas um homem que ao mesmo tempo é um mentiroso total. Não diz nada de verdadeiro sobre o seu passado, sobre a sua infância, porque tem esta vergonha total. Então era interessante, um desafio interessante para um escritor, para mim, gostar imenso do mentiroso, gostar imenso do homem que traiu, de uma certa forma, a sua esposa. Ele adora a esposa, está apaixonado pela esposa, mas mente sempre que eles falam do passado, da infância, do irmão mais novo, do pai, da mãe, ele inventa histórias para não ter que confessar que ele sofreu abusos. Ele não quer abordar esse assunto. Eu ainda tenho uma pergunta, mais até, sobre o resto da obra do Zimmer, mas eu gostava de perguntar se mais alguém então quer fazer outra pergunta. Eu vou-vos deixar a pensar, eu já volto. Eu gostei de arrancar, mas eu acho que era importante aqui também, para além do Sentinela, falarmos um bocadinho das suas outras obras. Com certeza. Eu, quando fiz a apresentação, falei na saga da família Zarco, que os seus leitores já conhecem, de certeza, os Zarco, mas referi também, e acho que é uma marca em toda a sua obra, que o Zimmer tem uma preocupação muito grande para abordar o tema da intolerância, em todas as suas formas. No último Cabalista em Lisboa e naqueles 4 livros que marcam a saga da família Zarco, é a intolerância religiosa, a perseguição aos judeus, e depois naquele livro que eu acho que é extraordinário, os anagramas de Varsóvia. No caso do facto de ser de uma família judaica, o facto de ter sido se formar em religião comparada, foi isso que lhe deu primeiro um arranque para dedicar-se, por exemplo, no caso da perseguição aos judeus, o facto de ter vindo a Portugal, ter ido buscar a Inquisição, o facto de juntar tudo isso, porque nos seus livros nós temos o primeiro último Cabalista de Lisboa, que é o massacre de 1506, não estou em erro, Sim. Que a Inquisição ainda nem sequer estava ainda, mas que os judeus foram perseguidos e massacrados. Depois entramos então nos judeus sefarditas, que como na sua obra também fala. O que eu queria exatamente perguntar é, o tema da intolerância para si é muito importante nas suas obras, de qualquer forma de intolerância? Sim, mas não é uma decisão muito consciente. Quando eu começo um romance, como esta Sentinela, eu não começo com a ideia de dar uma lição ou de educar. Eu começo simplesmente porque estou fascinado pelo personagem, pela ideia, por uma condição mental, por um massacre em Lisboa em 1506 e o significado disso. E depois, ao escrever o livro, inconscientemente ou não, surgem situações de intolerância, falta de solidariedade, discriminação, e é um assunto que me toca particularmente. Não sei bem porquê, talvez por ser judeu, e evidentemente, sem entrar no Holocausto, temos esta história de perseguição através de muitos séculos. Qualquer judeu perdeu familiares no Holocausto. Nós perdemos toda a nossa família europeia, literalmente, mais do que 100 primos e tios e tias da minha mãe e do meu pai foram para os campos de morte, exceto uma pessoa, um primo da minha mãe, que sobreviveu porque estava a trabalhar em Bruxelas quando a guerra começou, quando a Alemanha ocupou, invadiu a Polónia. Ele ficou em Bruxelas, sobreviveu, casou, tinha dois filhos, e eu estou em contacto com um deles. Só para dizer que, mas não sei, porque eu acho que
outra vez, tem a ver com a nossa maneira de ser como criança. Eu lembro-me de ter crescido nos Estados Unidos, significa que eu estava consciente do racismo, do grande racismo nos Estados Unidos desde muito jovem. Eu lembro-me de que quando Martin Luther King foi assassinado em 1967, eu tinha 11 anos e foi um dos piores dias da minha vida. Quer dizer, ninguém acreditava, porque Martin Luther King, além de ser um grande líder, foi um estadista, falava muitíssimo bem. Deu grandes discursos na televisão, era um homem muito carismático, e quando ele foi assassinado, quer dizer, para qualquer criança, era mais para mim do que a morte do Kennedy, curiosamente. Talvez por eu ser mais jovem, quando o Kennedy faleceu em 63, eu só tinha 7 anos e nem compreendi muito bem o que tinha acontecido, mas com Martin Luther King eu percebi muito bem. Então, os Estados Unidos, racismo, falta de tolerância, eu estava sempre consciente disso e não sei bem porquê. Talvez tenha a ver com o meu feitio, ou um acidente de nascimento. Eu realmente não sei porquê que certas pessoas sentem uma empatia e outras pessoas não sentem. Eu não sei. É uma grande questão psicológica. Eu já tive a oportunidade de dizer ao Zimmler as voltas que a vida dá, porque o Zimmler, sendo descendente de uma família judaica da Polónia, foi arranjado uma sogra alemã. Sim. E até porque teve a oportunidade de dizer que em casa do Zimmler não entravam produtos alemães. E foi arranjar uma sogra alemã. Mas ela não entrava em casa. Não entrava em casa. E foi um relacionamento muito pacífico e até mudou um bocadinho a ideia que tinha dos alemães. Completamente. Sim, a minha mãe não comprava produtos alemães, que nós, crianças, achávamos estranhos, porque para nós, a Segunda Guerra Mundial era Idade Média, não é? Mas para ela era uma história muito recente e atual, evidentemente. Só mais tarde que eu comecei a perceber a minha mãe, quer dizer, mas a vida funciona assim, só mais tarde nós compreendemos os nossos pais e avós. Infelizmente as crianças são bastante intolerantes em relação aos mais velhos. Sim, a minha sogra era alemã de Berlim. Ela veio viver conosco em 1979, porque estou com a minha outra metade desde 78, e passou 6 meses em nossa casa, e foi ótimo, era uma segunda mãe para mim. Isto é para dizer as voltas que a vida dá. A volta dá, mas curiosamente obrigou-me a reavaliar a minha relação com a Alemanha, porque é fácil crescer com preconceitos contra todos os alemães quando uma pessoa nasce de uma família judaica. E é importante perder esses preconceitos e culpabilizar quem tem culpa e não culpabilizar quem não tem culpa. Isso é muito importante. E foi a Lucy é a minha sogra, que me obrigou a ir à Alemanha e visitar Berlim e visitar a casa onde ela cresceu e compreender que os alemães, quer dizer, havia alemães maravilhosos e outros nem tanto. E foi, em parte, isso responsável por um livro que eu escrevi que era A Sétima Porta, que decorre em Berlim nos anos 30, porque fala muito dos bons alemães, dos alemães corajosos, que tentaram resistir, que tentaram fazer tudo para derrubar esse governo nazi. E em parte Lucy é responsável por isso, e ela está no livro.
há uma cena no livro em que aparece um cientista português e a sua esposa alemã. E é o pai do Alexandre, Aurélio Quintanilha, e a mãe, Lucy. Esse aspecto não... Eu sou a única pessoa que sabe. Vocês sabem agora. Porque o facto de ter vários livros em termos de romances históricos, é um género que gosto particularmente de romance histórico. Não sei, isso também não estou a pensar. Eu li um excelente romance histórico em criança, que era A Letra Escarlate. Muita gente pensa que não é um romance. Bom, o que é um romance histórico e o que é um romance? Estes rótulos também não me dizem grande coisa. Ou é um bom romance ou não é um bom romance. Mas A Letra Escarlate é um excelente romance americano, histórico. Temos outros. Mas... A história fascina. Eu adoro ler sobre a história, isso é verdade. Gosto imenso da história, a história é sempre presente. Eu não percebo bem as pessoas que não gostam de ler sobre a história portuguesa, século XVI. Como é que as pessoas... Eu sempre tenho muita curiosidade como é que aquela gente vivia. Não estou muito interessado, confesso, nos reis e nos cardeais. Quer dizer, a gente com poder não me interessa muito, e os grandes, as batalhas. Sempre que eu leio um livro que tem uma batalha, eu adormeço logo. Eu acho que a coisa mais seca num livro é aquelas coisas das espadas e não, nem pensar. Mas estou muito interessado na vida cotidiana das pessoas em Lisboa em 1506, por exemplo. O que é que aquela gente comia? Como é que eram as casas? Como é que era roupa? Eu fico fascinado eu posso ler livros inteiros sobre roupa que aquela gente usava. Eu estou a pesquisar agora há 2000 anos na Europa. Eu adoro ler sobre a comida. Porque os romanos comiam algumas coisas muito esquisitas. Eles adoravam, por exemplo, uma pasta que eles faziam de peixe estragado, apodrecido. Chama-se garum, em português penso que é garum. E eles adicionavam isso, é um condimento que eles adicionavam a quase tudo. E porque havia muitos judeus na Roma, havia garum kosher para os judeus. Quer dizer, era um produto, sei lá, como sal ou pimenta agora. E há muita coisa, quando lemos sobre a história, encontramos muitos aspectos da vida que são contra-intuitivos. Ou seja, a gente pensa que os romanos eram assim, porque nós somos assim, e não eram. Ou os gregos, ou os egípcios. E eu adoro essas surpresas. Sabe que no meio das suas obras fiquei admirada por, já lhe disse isto, por escrever para crianças. Já me disse a mim, mas julgo que a maior parte das pessoas que aqui estão não saberão. Como é que resolveu enverdar para escrever para crianças? Embora nos seus livros para crianças também tem uma parte da história, por exemplo, o segundo, o Guias Negras, é a descolonização. Exato. E fala nesse plano. Mas como é que começou a escrever? Tem 2 livros publicados para crianças. Como é que começou isso? É o fruto de todos os anos que eu passei, primeiro na Escola Superior de Jornalismo e depois na Universidade do Porto, a dar aulas. Porque quando eu dava aulas, eu fazia tudo para ter a participação dos alunos, opiniões, comentários, perguntas, dúvidas. Eu queria aulas participativas, com uma certa dinâmica, com entusiasmo, e descobri que é muito difícil. O aluno português é muito mais passivo do que o aluno americano. Ainda por cima é mais complexo cá. Porquê? Um dia descobri isso. Eu cheguei a Portugal com o meu cérebro norte-americano e eu fazia perguntas.
A disciplina que eu mais gostava de dar era uma disciplina sobre como é que se pode usar estatística para analisar o conteúdo do jornalismo. Ou seja, o que caracteriza, por exemplo, a cobertura mediática destes confrontos na Ucrânia agora. Há diferenças entre a cobertura na Rússia e Portugal. Como é que a gente pode medir isso estatisticamente? Como é que podemos analisar isso racionalmente? Então, eu adorava dar essas aulas. E há técnicas para fazer isso. Então, eu fazia perguntas. O que é que vocês pensam da cobertura da eleição na França? O que é que vocês pensam da cobertura dos Pussy Riot? E ninguém falava, ninguém queria dizer nada. E mais tarde eu perguntei a um aluno, lembro-me, por que... e ele respondeu, porque quando o professor faz uma pergunta, nós pensamos que é uma ratoeira. Que você já tem a pergunta certa e está à espera de apanhar-nos numa... E isso eu garanto, isso nunca passei pela minha cabeça. Nunca. Porque eu não estou a dizer que os Estados Unidos sejam melhor ou maior ou pior. Simplesmente não é uma maneira americana de dar aulas. Não pensamos assim. Então eu fiquei... Então, o que eu aprendi é que sempre que eu fazia uma pergunta, eu tinha que acrescentar: eu não faço ideia da resposta correta. Eu estou a perguntar porque eu quero a sua opinião. Não há resposta correta. Porque senão ninguém participava. Bom, mas continua, quer dizer, eu tinha tantos problemas que eu pensei, bom, esta geração é tão passiva, só quer receber informações e depois reproduzir as informações dos exames, não quer mais nada. Como é que eu posso dar uma volta a isto? E depois eu pensei, bom, os meus alunos já têm 20, 21, 22 anos. Um jovem de 20 anos que já perdeu o seu entusiasmo, que já perdeu a sua curiosidade. Desculpe. Se calhar alguém pode dar uma volta a isso, mas não vai ser eu. Eu não tenho 2 horas por dia para ser o psicólogo ou psiquiatra desta pessoa. Quer dizer, acabou. Então, eu tenho que pegar nos mais jovens, de 5, 6, 7, 8 anos, e começar com eles. É isso que eu fiz. O primeiro livro é Dance Quando Chegares ao Fim. Bons Conselhos de Amigos Animais. Cada página é um conselho do amigo animal, esquilo, elefante, girafa, etc. Porque as crianças, quer dizer, é difícil uma criança, ou é complicado dar um conselho a uma criança, um adulto ou outra criança, mas eles adoram animais. Então eu pensei que eles vão aceitar um conselho de um esquilo mais facilmente do que um dinossauro como eu. Então, cada página é uma ilustração, um conselho em forma de rima. E, subtilmente, penso eu, são escritas para incentivar e motivar as crianças e dizer às crianças que é ótimo viajar na sua cabeça. Por exemplo, há um que tem um lagarto na perna de um rapaz, o rapaz está a ler um livro e o conselho é viaja longe do teu quarto, eu recomendo o lagarto. Viajar. O que é viajar? Ler um livro, entrar no livro. Então, as crianças compreendam isto muito bem. Muda com a frequência a sua cor, recomenda o beija-flor. Muda a cor, como é que... Então, obriga uma criança a pensar, o que é que esta coisa de mudar a cor? O que isso pode significar para o rapaz? Mudar a opinião, mudar rumo, mudar a nossa maneira de ser. Então, obriga as crianças a pensar e a experimentar e funciona muito bem. Era a minha tentativa de contribuir para uma nova geração. Eu tenho uma última pergunta, mas vou perguntar aí, estamos mesmo a terminar. Alguém aí quer colocar alguma questão? Sim. Força. Queria que falasse sobre este livro, Tempo das Crianças. O Tempo das Crianças, sim. É uma antologia de contos
de outros escritores. Cada escritor contribuiu um conto, eu também, e era para angariar fundos para Save the Children, que é uma organização que defende os direitos das crianças. É o fruto de um dia eu recebi um e-mail. Hoje em dia, com a internet, eu tenho mais contacto com leitores em todo o mundo. Recebi um e-mail de um senhor na Sérvia, agradecer um livro meu, O Último Cabalista de Lisboa, e daí começámos uma correspondência. Eu soube mais tarde que ele era diretor de sucursal de Save the Children na Sérvia. Ele veio ter comigo uma vez em Nova York, porque ele tinha uma reunião lá. Eu estive, por acaso, em Nova York ao mesmo tempo, então almoçámos com a minha mãe em casa. E depois falávamos sobre tudo. E ele desafiou-me a desenvolver um projeto que casasse as duas grandes paixões dele, literatura e crianças. Então eu pensei, bom, seria interessante uma coletânea de contos sobre a infância, sobre a adolescência, escrito por alguns escritores conhecidos, e dar todos os verbas, todos os royalties, os direitos, a Save the Children. Então já foi publicado na Inglaterra, Portugal, Itália, e acho que vamos ter uma edição na China um dia destas. Então, é um outro contributo que eu fiz. Obrigado. Sim, eu ia perguntar, quando o Richard veio para Portugal, os primeiros anos quando chegou, sentiu alguma necessidade de voltar ao país de origem ou enquadrou-se logo no nosso... Não, os primeiros anos foram muito difíceis. Não sei se eu queria voltar aos Estados Unidos, mas eram muito difíceis, porque eu cheguei com o meu cérebro norte-americano, pensando que todo mundo pensasse de uma forma igual sobre tudo, sobre vida, morte, sexo, amizade, tempo, o papel do professor, o papel do aluno, sobre tudo, e não era verdade. Não falava português, tinha que dar as minhas aulas numa mistura de português e inglês, porque o diretor da Escola de Jornalismo disse-me que eu podia dar as aulas em inglês. Preparei todo o verão para fazer isso. Cheguei ao primeiro dia das aulas, comecei a falar em inglês e os alunos não percebiam nada. Então, o stress desse primeiro ano quase deu cabo a mim. Consegui bons amigos, muito difícil, muito difícil. Era tudo. Eu disse ao Alexandre, ao mudar para Portugal, que eu consigo aguentar quase tudo durante 2 anos. Então, nós fizemos um acordo. Se depois de 2 anos eu realmente queria mudar para outro sítio e ele também, ou que teríamos que mudar, não necessariamente voltar para os Estados Unidos, mas ir para outro sítio. Porque Porto, em 1990, era outro mundo. Porto agora é fácil, Porto agora é aberto, Porto agora é uma cidade que está a participar no mundo. Qualquer pessoa ligada à internet tem o mesmo acesso a informações políticas, económicas, sociais, culturais, do que qualquer pessoa na China, nos Estados Unidos, no Brasil. Então é igual. É igual. Em 1990, Porto era uma cidade fechada, provinciana, preconceituada. Então foi muito, muito complicado. Mas sobrevivi. Mais alguma questão? Eu queria perguntar ao Richard se sente falta de dar aulas de jornalismo e o porquê de ter deixado. Sinto... eu adorava dar as aulas sobre esta disciplina de análises de conteúdo, porque eu acho que é muito importante
desenvolver-nos a capacidade de decifrar as notícias. Sobretudo os jornalistas, penso eu, futuros jornalistas, têm a obrigação de compreender o que está por detrás de uma notícia, ou o que é que caracteriza a cobertura mediática. Adorava de fazer isso, mas 16 anos, para mim, chega. Adorava o contacto diário com mais jovens, sobretudo os mais sensíveis. Mas 16 anos, eu fiquei muito cansado. Mas a razão pelo qual eu deixei de dar aulas não era propriamente isso. Em 2005, a minha mãe, o estado de saúde da minha mãe em Nova Iorque ia piorando todos os anos. Acontece. E em 2005 ela tinha 88 anos e tinha diabetes, tinha tido um infarto, não tinha vida independente, tinha uma pessoa em casa 24 horas por dia, muito difícil. E eu tinha que ir a Nova Iorque de 3 em 3 meses para até pagar as faturas, porque ela não tinha outra pessoa para pagar as faturas. O meu irmão vive ao lado dela, mas não fazia nada. Isso é outra história. Então foi um período complicado para ela e para mim. E eu pedi uma licença sem vencimento do programa de jornalismo e da Universidade de Porto e eles não me autorizaram isso. Então eu tinha que escolher entre a minha mãe e a Universidade de Porto e escolhi a minha mãe. Mais alguma questão? Então mesmo a última pergunta. Sim. Depois disto tudo que nós estivemos a conversar, já mais ou menos levantou o véu a dizer que poderia este livro ter uma continuação. Mas eu ia lhe perguntar o que é que o Richard Zimmer neste momento, se está em descanso completo ou se já está a preparar o próximo livro. Eu estou a fazer pesquisa sobre o romance que vai decorrer há 2000 anos. Mas eu não quero falar mais sobre isso porque cada projeto é um desafio muito grande e nunca sei se vou conseguir, ou mais do que conseguir é qual forma teria o romance, porque quando eu começo um projeto eu tenho uma intenção ou várias intenções. O protagonista vai ser esta pessoa. Eu tenho ideias, mas o livro é sempre muito diferente da minha ideia inicial. Então, eu a falar agora do projeto ou da ideia, o livro vai ser outra coisa. E ainda bem, porque eu adoro descobrir o que o próximo livro quer ser, ou vai ser. É como ter uma criança. Uma pessoa pode ter muitas intenções e ideias para uma criança de 6 meses, mas essa criança vai ser outra coisa. Aos 20 anos não vai ter muito, ou vai ter pouco a ver provavelmente com as ideias que nós tínhamos 20 anos antes. E ainda bem, quer dizer, é um bocado assustador ter a possibilidade de prever tudo da vida. Muito obrigada. Eu espero que o seu próximo livro também seja apresentado na Biblioteca Municipal Penafiel. Eu gostaria de lhe oferecer apenas alguns livros sobre Penafiel para a sua biblioteca. Muito obrigado. Muito obrigada a nós. Eu tenho aqui também uma saca. Gostaria de oferecer aos dentes de leão, depois vocês repartem irmãmente, está bem? Obrigado. Muito obrigada. Deixa, muito obrigada. Obrigado.